Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aqui no dia de hoje, com mais uma filmagem, glórias a Deus, no entretenimento Nova Geração Roteiro. E é só vitória. Você que está nos ouvindo aí, através da internet, ou através do DVD, ou através de qual meio possível a tecnologia levou essa filmagem e áudio até você. Estamos aqui para mais uma produção com o nosso produtor profissional, o pastor Antônio Rodrigues. Então fique ligado que nesta produção de hoje a mensagem é forte. É uma mensagem de esclarecimento para todos os corações que estão nos ouvindo aqui neste dia e hoje. E já estaremos abordando vários assuntos dentro desta mensagem. E pela vontade de Deus e pela força sim, que o Senhor tem nos dado, nós temos ido adiante. Então nós já vamos começar aqui com a pergunta com o nosso produtor, o pastor Antônio Rodrigues. Pastor Antônio Rodrigues, o que você tem achado das produções de todos os sábados? Você tem trabalhado em cima disso aí, está sendo uma grande maravilha, né? Deus está apoiando, né? Está sendo uma bênção, né? E que Deus abençoe todos os ouvintes, né? Que vai ser sempre maravilha, né, meus irmãos? Não tem, aqui, brincadeira com as coisas de Deus, não. Meu irmão, aqui, o negócio aqui é sério, né? As produções estão uma maravilha, estão uma bênção, né? Então, já que você está preparando tudo isso, né? E que Deus te abençoe, e os ouvintes estão ouvindo e também vão ver, né? Depende, né, de cada um de vocês que interessa a ouvir as mensagens, as palavras do Senhor, e assim seja. Glórias a Deus. Estamos aqui numa programação ao vivo, mais um dia para que você seja edificado. E Antônio Rodrigues, qual o conselho que você dá para essa pessoa que vai ouvir a mensagem nesta hora? Ela deve analisar pautadamente, versículo após versículo e capítulo após capítulo após capítulo, para que possa ser esclarecida, sim ou não? Tem que analisar, tem que ver que a palavra está saindo, tem que ouvir, tem que prestar bem atenção, porque, irmãos, para pregar aqui nessa emissora, nesta maravilhosa rádio, nós temos que ler os capítulos, versículos direitinho, procurar a passar a realidade. Não, aleluia, ler o versículo e falar para descer fogo, lá vem fogo, e não explicar nada para os ouvintes. O intuito nosso é passar as mensagens conforme está escrito para os ouvintes, né? Sentir, ouvir, se encher e aprender de Deus, amém? Glórias a Deus. Sentiu aí o impacto, né? Conforme ele falou, nosso intuito aqui é esclarecer a Bíblia Sagrada do jeito que ela é, coisa que está sendo raro hoje nesses tempos atuais acontecer, porque muitos querem ocultar a Escritura, ou porque está enquadrado, ou então porque está fechando com o inimigo, ou então porque não quer que você seja liberto através da santa palavra de Deus. E Jesus falou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E você, como produtor, você tem gostado bastante de produzir as mensagens aqui nesse estúdio de rádio? O que você tem achado como produtor? Estamos aqui, né, para fazer a obra do Senhor, né, que seja feita a vontade de Deus, né, meus irmãos? Vamos produzir conforme, né, a capacidade, né, o poder de Deus, né, a capacidade do irmão, que maravilha, né, para que os ouvintes, né, meus irmãos, se sintam maravilhados de ouvir e ver as mensagens que saem daqui da casa do Senhor. Eu considero isso aqui como a casa de Deus, que os ouvintes recebam com alegria e também nas horas da mensagem fiquem ligados com Deus, porque você ficando ligado com Deus, você também recebe a grande vitória na sua casa. Glórias a Deus. Então nós vamos lá, irmão, você ouviu a ele muito bem. Então vamos para mais uma edição do programa de hoje, e o roteiro de hoje dessa mensagem é forte. Fique ligado que através desse entretenimento, vídeo, mensagem, Deus há de falar com a sua vida. Aqui você vai ver e não vai perder a visão. Você vai ter a visão e vai ficar com os olhos bem abertos, não com os olhos de coruja, porque a coruja é um problema sério. Mas você vai ter a vista
aberta e vai analisar tudo aquilo que nós estamos falando e vai ver que verdadeiramente nós estamos explicando a Bíblia Sagrada purinha para todos vocês. É a Bíblia sem mistura, é purinha o esclarecimento bíblico. E Antônio Rodrigues, mais uma pergunta antes de eu ir para a mensagem. Você, como analisador das escrituras, o que você tem achado nesses tempos atuais? Está tendo pouca explicação da Bíblia, não está tendo pouca explicação da palavra de Deus? Querido irmão, você tocou no assunto agora muito correto, muito certo. É que hoje não tem mais as pregações da palavra do Senhor, não tem mais o ensinamento como que se deve seguir a Jesus. Porque, irmãos, hoje em dia o pessoal quer crescer, né, na vanglória, na gritaiada, mas no ensinamento, irmão, de ter a salvação, poucos têm ensinado, irmãos. Então é por isso que eu gosto desse programa, desta rádio, porque eu escuto aqui e eu escuto bem e presto bem atenção. Os pregadores aqui, graças a Deus, eles ainda pregam a palavra do Senhor conforme ela é, o caminho da salvação. Então, meu querido irmão, porque não existe mais isso. O pessoal faz igreja para se aparecer, irmão, para se vangloriar. Digamos, eles querem pregar para ele mesmo, o jeito deles. Não querem pregar a palavra do Senhor para que o povo tenha salvação, irmãos. Aí o problema é esse. Então, irmãos, eles querem crescer financeiramente, mas não querem crescer espiritualmente e nem levantar uma igreja espiritualmente e nem levantar uma igreja para o caminho do céu. Amém? Graças a Deus. Está aí o nosso irmão dando aí o seu relatório, o seu documentário, a sua história, o seu pensamento, dando aí o seu conceito e dentro daquilo que ele assim tem entendido, tem observado e tem enxergado para a honra e glória de Deus. Então vamos à mensagem. Vamos à mensagem? Em nome de Jesus, vamos à mensagem, né? E vamos, né, pedir a Deus unção para que desça o Espírito Santo cada vez mais sobre nós, que as mensagens sejam, aleluia, para os ouvintes, entrar mais nos caminhos do Senhor cada vez a mais, para que não tenha a perdição, mas sim tenha a salvação perante a Deus. Amém? Mais um detalhe, fala um espanhol aí. Não. Gracias, não. Bonito. Vamos lá então, e você vai ouvir agora ao vivo. Se prepare que você vai ser impactado com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Então vamos ao que nos interessa. Você daí, a gente daqui, pá de lá e pá de cá, e a glória de Deus neste lugar. Fique ligado, ouvinte, porque estaremos argumentando algo muito sério daquilo que nós estamos vendo, ouvindo e entendendo. Então Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida e com as nossas vidas aqui no dia de hoje. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: Igreja de Laodiceia, nunca mais. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14
o 22, que nos diz assim a santa palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejam. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao toque de 5 segundos, não saia de Filadélfia para Laodiceia, porque senão tu vais se arrepender. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno, procuramos analisar e se pautar capítulo, versículo e história dentro de todo o conteúdo literário que a Bíblia assim expõe, e assim nos dá a condição para que venhamos a falar. Antes de mais nada, a palavra de Deus, você pode entender ela através do sentido literário, através do sentido figurativo e através da explicação do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Irmão, é muito forte. É muito forte. Depois que eu li, que eu fiquei impactado. Glórias a Deus. Laodiceia nunca mais. Laodiceia nunca mais. Glórias a Deus. Quando eu observo aqui a Bíblia Sagrada, e olha que eu estou me concentrando no que eu vou falar, hein? Por causa da filmagem que está ali. Uma vez filmado, fica impossível tirar qualquer coisa que eu venha a falar aqui, que venha até contra mim mesmo. Glórias a Deus. Mas é no bom sentido, irmão, não é no mau sentido. Mas eu estou vigiando. Não é no mau sentido, não, é no bom sentido. Porque aqui, essa palavra, a chapa é quente, hein? Igreja de Laodiceia nunca mais. Vamos lá então. Muitos estão pegando carta de Filadélfia para ir para Laodiceia e estão cometendo um acidente muito sério. Eu não tenho nada contra você que pega a carta para ir para uma outra igreja.
Vá, não se sentiu bem numa igreja, vá para outra. Mas você tem que ver se essa igreja para onde você vai, essa outra, se ela é Filadélfia ou é Laodiceia. Se é uma igreja que botou Jesus para fora. Se é uma igreja que expulsou Jesus. Você sabia disso? Que tem igreja que expulsaram Jesus? Que tem igreja que botou Jesus para fora? E conforme o irmão Antônio Rodrigues, ou o pastor Antônio Rodrigues assim argumentou, muitos já não querem mais ensinar a Escritura do jeito que ela é. Irmão, eu vou falar um negócio aqui. Me perdoe, mas eu vou falar. Me perdoe, mas eu vou falar. Tem igreja, irmão, que tem departamento até demais. É tanto departamento, departamento A, departamento B, departamento C, departamento E, A, B, C, D, E, que quando chega na hora da palavra, e quando tem a hora da palavra, existem lugares que já não se está vendo mais a hora da palavra, está se havendo mais a hora do encerramento, mas a hora do preleitor, a hora do pregador, a hora do comunicador, a hora daquele que quer expressar a alegria da salvação, explicando as Escrituras, não está tendo mais. E eu posso conjecturar, pensar e até afirmar que pode ser esta uma igreja de Laodiceia. Essa igreja começou como Filadélfia e acabou como Laodiceia. Começou no espírito e está terminando na carne. Começou bem e está indo mal. E eu estou calculando aquilo que eu vou falar. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Não tem esboço aqui. Não tem escrito. Não tem nada aqui daquilo que eu possa me mapear aqui hoje. Então, do jeito que vim, eu vou entregando. Do jeito que vim, eu vou falando. Do jeito que vim, Deus vai falando. Porque Deus fala do jeito que Ele quer. O tempo é de Deus. A hora é do Criador. O mundo pertence ao Altíssimo. Por isso devemos dar espaço para a santa palavra de Deus. Muitas igrejas, congregações, sinagogas ou denominações estão se transformando em igreja de Laodiceia. Quando no livro do Apocalipse, o apóstolo João, na ilha de Pátima, o Espírito de Deus vai até ele e diz assim: meu servo, escreva a sétima carta, porque a situação da igreja de Cristo se agravou. O homem está aparecendo mais do que Jesus. Escreve aí, João. No versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, falou ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja. Quando aqui diz ao anjo da igreja, quer dizer a quem quer que seja, que esteja na direção de uma denominação, sinagoga, congregação ou igreja. Irmão, eu não sou nada contra, eu sou até a favor. Quanto mais igreja, melhor é. Mas o que está acontecendo, irmão, é uma palhaçada, é uma brincadeira com as coisas de Deus. Homens sem temor. E o apóstolo Pedro já avisava. O Espírito de Deus inspira o apóstolo Pedro para dizer que nos últimos tempos até falsos doutores apareceria introduzido no seio da igreja do povo heresias de perdição.
a Deus que nós ainda não fomos enganados. Graças a Jesus que o Espírito Santo ainda tem segurado em nossas mãos, para que nós não venhamos a ser mornos. Vou chegar lá. Meu Deus do céu, logo essa, Jesus. Essa mensagem é muito forte. Logo essa, Jesus. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Como eu sou enjuizado, eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão, até o último centavo. Não vou levar um centavo sequer para casa, vou deixar tudo aqui, porque eu não quero passar mal de madrugada. Já ando passando muito mal extra. Quer dizer, o nosso corpo físico, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Nós, seres humanos, somos limitados, temos limite, entendeu? Não somos diferentes dos apóstolos do passado, profeta, quem quer que seja. Porque há uns falsos pregadores por aí pregando que quem está doente está endemoniado. Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que Eliseu, o companheiro de Elias, morreu com a enfermidade. A Bíblia diz que Timóteo, ele estava enfermo e recebeu o conselho do apóstolo Paulo dizendo: tome um pouquinho de vinho com água, para você não se embebedar, porque o crente não pode talagar. Mistura com água para virar suco de uva, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Falsos interpretadores das Escrituras estão aparecendo para tudo quanto é lado. E eles se esquecem que estão lidando com vidas, estão lidando com alma. E na Bíblia mesmo está escrito que no último dia Deus vai requerer conta desses, das almas que se perderam e foram ao inferno. Irmão, estou só na introdução, ainda nem comecei na mensagem. E ao mesmo tempo aqui eu estou falando com Deus para me ajudar, para me aguentar até o final, por causa do meu corpo físico, por causa das frequentes enfermidades que têm aparecido. Por isso que eu expliquei logo no início, que muitos começam a catalogar: está enfermo, é demônio, está com algum problema, é demônio, e nem tudo é demônio. Não sou advogado de Satanás, guarda isso aqui que eu não estou advogando a causa do inimigo. Eu estou explicando uma passagem bíblica. Tem coisa que é demônio e tem coisa que não é. Tem coisas que Deus está nos provando. A Bíblia diz que Ele não dá provação além daquilo que nós não possamos suportar. Então, estamos aguentando, estamos indo até onde dá. E se Deus achar por bem nos recolher, que seja para a glória de Deus. Ou você acha que Deus não nos conhece? Ou você acha que Deus não te conhece? É o versículo 15 que diz assim: eu sei as tuas obras, que nem esfrio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Ele conhece. Ele conhece as nossas limitações. Antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Só que muitos estão enquadrados no versículo 16. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-eis da minha boca. Sabe o que quer dizer isso aqui? De engano, na minha casa, tu não vai ficar. Vai lá para fora. De engano aqui não. Vai. Porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Então aquele irmão que se desviou estava de engano. Não, nem todo que se desviou não estava de engano, não. Uma vez alguns se desviou por causa da fraqueza
que não aguentou o tranco, não aguentou a provação, acabou se desviando. Quando vê que Deus vai lá e traz de volta. Deus sabe quem vai voltar e quem não vai. Porque está no livro de Hebreus. Alguns que foram iluminados e provaram o dom de Deus e se desviaram do caminho, é impossível retornar de volta. Esses foram o que Deus vomitou. Agora aqueles que voltam de novo, desviado que volta, esse não. Deus até permitiu. Ele se desviar para ele ver que o mundo não é bom. O mundo é só aparência, ilusão e fantasia. Esses Deus vai trazer de volta. Mas o mercenário, o lobo, o devorador, aquele que está de maldade, esse não volta mais não. O próprio Deus bota uma barreira para eles não retornar. Porque blasfemaram do Espírito Santo de Deus. E Jesus já nos alertou acerca disso. Jesus falou, se blasfemar de mim, tem perdão. Se blasfemar de Deus, tem perdão. Mas se blasfemar do Espírito Santo de Deus, não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Que Ele tem tido misericórdia das nossas vidas. Mas o morno, o que está de engano, esse vai lá para fora sem retorno. Para tu ver que ele vira um mundano completo. Vai logo pro pagodão, pro samba, pro funk, tudo aquilo que é errado. Não quer mais voltar para a casa do Senhor. Glórias a Deus. Mas irmão, o que eu estou aqui trazendo para você uma análise acerca da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia estava vivendo de aparência. O povo daquela igreja, não todos, mas muitos da igreja de Laodiceia estavam vivendo de aparência. Como diz assim, eu sei as tuas obras, que nem esfrio nem quente, está em cima do muro. Tomares que fora frio ou quente, não se decide. Assim como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Estou segurando. Essa mensagem é muito forte. Tem coisa aqui que eu estou querendo falar, mas é muito forte. Olha o versículo 19. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes, olha só, isso aqui é forte, hein? E não sabe que és um desgraçado, um miserável, pobre, um cego e nu. Eu sempre analisei essa passagem bíblica, esse versículo, essa história, essa narrativa. Agora quando chega aqui, irmão, isso aqui é muito forte. Não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Sabe por quê? Morre e fica tudo aí, tanto rico como pobre. Morre e fica tudo aí, tanto rico como pobre. Isso aqui vai por dois. Por isso que você tem que se apegar ao plano da salvação. Você não pode nem ficar apegado à placa de congregação, de denominação. Não seja um propaganda defensor de placa. Defenda a tua alma, porque é a tua alma que está em jogo. A Bíblia diz que a salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Glórias a Deus. Segura aí, irmão. Está na hora da filmagem. Pode ficar aí, Antônio Rodrigues. Não vai descer para atender ninguém. Já fechei a porta por causa disso. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Quem estiver lá fora batendo, que espera até a pregação acabar. Se não quiser esperar, já está na rua mesmo. Porta da rua, invertida da casa. Glórias a Deus. Mas o versículo 17 diz: glórias a Deus. Teu tio. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isso aí, irmão, tanto para rico como pobre. Pode segurar aí, Antônio. Pode segurar o mistério aí. Não precisa se preocupar, não. Só esperar não poder. Depois
depois que a pregação acabar, aí sim, eu vou lá fora atender quem é. Mas por enquanto não. Para vir para cá tem que vir ligado, não desligado. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E como diz, ricos são, estão enriquecidos. E de nada tenho falta. Aí, irmão, Deus conhece o coração e a mente. As pessoas que estão assim enquadradas nesse versículo. Aí Deus vai dizer direto para essas pessoas: e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, um cego e nu. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo e me vendo aqui no dia de hoje, guarda isso aqui que eu vou falar. A Bíblia diz que não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Eu tive pouco tempo no cemitério, e lá no cemitério, onde o ente querido partiu, eles estavam adaptando para enterrar as pessoas, porque está morrendo muito mais gente esse ano do que os anos seguintes que se passaram. E essas vidas, depois que partem, para onde vão? E do outro lado da vida vai encontrar com quem? Com Deus ou com Satanás? Está salvo ou está perdido? A Bíblia diz: se for salvo, vai ao paraíso; se for perdido, vai ao inferno. Por isso, faça a vontade de Deus, faça a vontade de Jesus, faça a vontade do Espírito Santo, se converta, aceite Jesus para poder morar no reino do céu. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vai ficar tudo aí. O dia que eu morrer tem 7 ternos e vários sapatos. Mas que pena que a maioria tá tudo furado. Não tem dó, irmão, 2 ou 1. Mas não, irmão. Tem vergonha de falar, não. Glórias a Deus. O Rodrigo tá rindo ali. E se o arrebatamento da igreja acontecer, vai ficar tudo aí também. Do outro lado da vida, já tem sapato, e quer dizer, já tem roupa para nós que somos salvos em Cristo Jesus, e para você também que vai ser salvo a partir de hoje. A Bíblia diz que é vestimenta branca e comprida, quer dizer, decência, ordem e pudor no reino dos céus. Aí alguns que já estão tão vaidosos: não tem como me cortar isso aqui não, Criador? Usar essas vestimentas aqui compridas? Deus vai olhar assim: então, teu lugar não é no céu não, teu lugar é no inferno. Desce. Eu não quero, desce, teu lugar é no inferno, não é no céu não, que não é bagunça não. Glórias a Deus. Por isso devemos analisar as escrituras, devemos analisar os ensinamentos de Deus, porque Deus conhece o meu interior e o teu interior. Deus conhece as nossas vidas. Glórias a Deus. Irmão, a temperatura vai subir de nível. Sério mesmo. A temperatura não é porque eu quero. Eu não estou pregando aquilo que eu quero. É que está escrito ali, eu tenho que explicar. E quando a gente explica, muitas pessoas enquadradas se irritam. Então, se incomodam. Olha o versículo 18, hein? Olha como é que a temperatura vai começar a subir de nível. E aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejam. Meu Deus do céu, não acredito. É isso mesmo que eu li? É isso mesmo.
teus olhos com o colírio para que veja. Tem pessoas, irmão, que vê a vida do A, a vida do B, a vida de C, vê a vida de todo mundo, mas a vida dele e dela própria não enxerga, não. Não bota assim, ó, não mete a cara no espelho para ver como é que está a minha vida. Eu consigo fofocar da vida de todo mundo, e a minha? Como é que está a minha vida? Peraí, deixa eu ver no espelho, meu Deus, o que é isso? Unja os teus olhos com colírio para que veja, e aconselho-te que compre ouro provado no fogo para que te enriqueça, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, versículo 18. E o roteiro vai esquentar. Vai para o versículo 19. Peraí, deixa eu tirar o terno. Agora tem que tirar o terno, peraí. Meu Deus do céu. A graça de Deus está aqui, entendeu? A graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Se preocupa não. Olha o versículo 19. Não, deixa eu falar o 18 de novo. Unge teus olhos com colírio para que vejam. Tem muitos, irmãos, tão ceguinhos. Ó, explica o capítulo e o versículo da novela direitinho. Desde a abertura até o final. Explica direitinho o capítulo e o versículo da novela, o capítulo e o versículo do filme, o capítulo e o versículo do desenho, o capítulo e o versículo da música profana, mundana e imoral. Explica tudo. O capítulo e o versículo do jornal mundano cotidiano, da revista mundana cotidiana. Mas quando tu pergunta a Bíblia, tá ceguinho, irmão. Por isso que está dizendo aqui, ó. Unja os olhos com o colírio para que veja. Você está vendo tudo. Você viu tanto o SBT que está topando tudo por dinheiro. Está ficando igualzinho. Mas na hora da palavra, na hora do evangelho, que nada, nem tudo é o que está escrito. Deus só quer o coração. Isso é fanatismo. Não se precisa disso. É. Não precisa da Escritura. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. Jesus falou, irmão, não é para examinar a minha vida, não. É para examinar as Escrituras. Foi Jesus que falou. Jesus falava, examine a vida dos meus profetas. Mas Jesus falou para examinar as Escrituras, porque através da Escritura você vai saber quem sou eu. Através da Escritura você vai saber quem é o Antônio Rodrigues. Através da Escritura você vai saber quem é o tal que está aí dirigindo. Quem é o sacerdote, quem é o bispo, quem é o pastor. Se é o que está introduzindo heresia de perdição, ou se está te ensinando o caminho da verdade pautado nas Escrituras sagradas. A palavra de Deus, o Evangelho eterno. Por isso que a Bíblia diz: usa os teus olhos com colírio para que veja. Meu Deus do céu. Versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Se pois zeloso e arrependa-te. Agora raciocina comigo. Se você morreu hoje, e diante de Deus, Deus te perguntar assim: por que eu vou deixar você ficar no reino dos céus? Qual seria a tua resposta? Analisa comigo.
versículos. Na lata Deus vai falar, no rosto, vai jogar em rosto de todos. 3 versículos, vou até pegar aqui, ó. Olha só. Os 3 versículos que Deus vai falar. Está até aqui no Apocalipse mesmo, eu anotei. 3 versículos, ó. Primeiro versículo, ó, Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do que passou. Já começa a estreitar aí. O que tu está fazendo com o tempo que Deus te deu? E Deus pede conta do que passou. Aí vai vir Isaías 57, versículo 4. De quem fazei o vosso passatempo? Aí vai vir Apocalipse, capítulo 20, no versículo 11 a 15. E cada um foi julgado segundo o que está escrito. E Deus pede conta do que passou. Dentro dessa conta do tempo, tu estava orando, tu estava louvando, tu estava cantando. O que tu estava fazendo? O que você estava lendo? Qual seria a sua ocupação? Deus só deu 2 ocupações ao ser humano: trabalhar e ter família, e orar e buscar Deus e ler as Sagradas Escrituras. Só essas ocupações. E o que você tem feito? Por isso que dá isso aí, ó. A destruição da família. Leis se afrouxando. A televisão lá tira a visão, ensinando mais do que a própria congregação, onde muitos congregam. E quando tem ensinamento lá, unja os teus olhos com colírio para que veja. E outro detalhe, tem igreja que ensina, e muitos não entendem, sabe por quê? Está com a mente poluída, ou então está com a mente carregada de muito entretenimento. Quando chega na igreja não entende nada. O pregador, a pregadora até se esforça para ensinar, mas muito não entende nada, porque não tem uma vida separada para Deus. Porque existe muitas igrejas de Filadélfia que é fiel. Existe muitas igrejas de Filadélfia que é fiel. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Você pode reparar que tudo fica em torno, sempre no contexto literário, fica em torno dizendo assim, ó, que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por isso que eu não acredito nessas igrejas de Laodiceia. Colocou Jesus para fora, irmão. Desde o momento que começou com a história, dizendo que nem tudo é o que está escrito, dizendo que não se precisa da Escritura, dizendo para não analisar as Escrituras, é a igreja de Laodiceia que colocou Jesus para fora. E o pior, muitos que estão na igreja de Laodiceia não perceberam ainda, porque o reteté está lá, o pula-pula está lá, na carne, não no espírito. Não estou se levantando contra pentecostal nenhum. Por quê, irmão? Se na hora da pregação, se na hora da palavra, a turma do reteté, a turma do pula-pula, a turma do pentecoste sai fora, irmão, pode ter certeza, estava pulando na carne, irmão. Estava no espírito, não. Porque o Espírito Santo e a palavra andam junto. O único espírito que não gosta da palavra de Deus é o espírito de Satanás. Daí você já dá um peso na balança. Eu estou te explicando a escritura, hein? Depois não vai aumentar e nem diminuir por aí não, porque tudo aqui eu gravo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Na hora da palavra,
Moçada, está fora. Entendeu? Agora, se for um pregador que não está sabendo explicar, eu até entendo a turma do pula-pula. Quer ver? Camarada está distorcendo a escritura. Aí você tem que sair fora mesmo, porque o seu ouvido não é lixo para ouvir destruição ou distorção de palavra. Aí eu entendo a turma do Pentecoste. Estão saindo na razão, porque o pregador não é pregador, é falador, e ele está distorcendo a palavra. Agora, quando a palavra vem do céu e essa turma sai fora, não, até desconfio. Foi Deus mesmo? Ou foi o diabo que usou? Daí você já começa a analisar. Glória a Deus. Porque a igreja de Laodiceia, ela se preocupou com o glamour da igreja, da congregação e até do povo, mas esqueceu de tratar a alma. Esqueceu de tratar o povo dentro do plano da salvação. Ao versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. É aqui que eu queria chegar, para você entender. Ao título, o que que diz? Sétima carta à igreja de Laodiceia. Sétima carta à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, do versículo 14 a o 22. Mas quando chega aqui no versículo 20, Jesus começa a dizer assim, ó: eis que estou à porta e bato, igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele serei e ele comigo. Irmão, eu já vi muitos pregadores pregar essa mensagem. No início eu até concordava, porque eu não entendia. Não entendia, tinha que concordar. Assim tem muitos, não entende, concorda. Tem muitos que não sabem que nem o que significa a palavra amém. Amém quer dizer verdade, assim seja. É isso mesmo, meu teólogo? Isso. Meu teólogo está ali para me corrigir. Glórias a Deus. Então nem tudo você deve dar amém. Você tem que ver se está condizendo com o amém que você está dando. Porque às vezes a pessoa está contando uma mentira e você está amém, é verdade. Entendeu? Então nem tudo você deve dar amém. Você deve analisar primeiro. Mas aqui está no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Aqui é Jesus batendo na porta, querendo entrar de novo na igreja, querendo avivar. Porque a igreja de Laodiceia botou Jesus para fora. Jesus estava do lado de fora, querendo entrar de novo para trazer o avivamento. E nós estamos vivendo um tempo de muitas igrejas de Laodiceia surgindo. Existe igreja, irmão, que nem Bíblia não prega. Jornalzinho, só prega jornalzinho. É só jornal. E quando você pergunta a Bíblia, deixa pra lá. Não precisa se preocupar com a escritura não, já dá tudo no jornalzinho aqui que você precisa saber. Já analisamos o que você precisa saber. Igreja de Laodiceia, que colocou Jesus para fora. E detalhe, Jesus ainda é misericórdia. Jesus ainda é misericórdia, está querendo entrar de novo para trazer o avivamento. Está lá do lado de fora, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Isso aqui era um recado para alguns membros daquela igreja, porque não eram todos. Eram alguns membros daquela igreja que já não estavam mais querendo Jesus nos seus corações. O mundanismo fazia parte da vida destes. Eles não queriam mais
E detalhe, murmuraram tanto da igreja de Filadélfia, pediram carta da igreja de Filadélfia e foram para Laodiceia. Foram para a igreja do jeito que eles gostam. Porta larga, avenida asfaltada, campanha do escancaramento. Mas aqui está Jesus, querendo trazer o avivamento de novo para esses. Muitos dizem que essa palavra é para um pecador. Não é para um pecador. Essa palavra foi direcionada para uma igreja, para uma congregação, para um povo que tinha conhecimento do Evangelho, mas não queria mais o Evangelho e botou Jesus para fora. Porque se você rejeita a palavra, irmão, automaticamente você está rejeitando Jesus. Jesus e a palavra são um só. Lá em 1 João está escrito, 3 testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Quer dizer, a palavra e Jesus são um só. Por isso é que Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glórias a Deus. Você é uma igreja de Laodiceia, ou você está na igreja de Laodiceia, ou você quer viver como Laodiceia? Porque os três são um só, é a mesma coisa. É a mesma coisa, estão tudo colocando Jesus para fora. E detalhe, hein? Quem não ama a palavra de Deus não vai para o céu não, hein? O inferno já é tua morada. Concordo. Quem não ama a palavra de Deus não vai para o céu. É verdade. O inferno já tem uma vaguinha para você. O cão está te esperando lá embaixo. Porque Jesus falou: examinai a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então só tem a vida eterna quem examina as Escrituras. Mas irmão, o meu sacerdote ou o meu dirigente falou que eu não preciso meditar nas Escrituras. Cuidado que ele está indo para o inferno e quer te levar junto. É a mesma coisa Satanás. Ele está no inferno e sabe que vai ao lago de fogo. Então ele quer levar muitos ao inferno, porque muitos do inferno vai ao lago de fogo. Meu Deus do céu, é muito forte, irmão. E eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje. Porque senão Deus não iria me dar essa palavra. Glórias a Deus. Deus me conhece. Que eu gosto de pregar a Bíblia do jeito que ela é, sem inventação. Não é nem a mais e nem a menos. E ai de mim, né, se fazer isso. Porque está escrito, irmão. Quer ver que não é nem a mais e nem a menos? Olha só, Apocalipse, o que diz? Apocalipse, capítulo 22, o versículo 18 e 19. Ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nestes livros. Então não é nem a mais e nem a menos. É segundo está escrito. Analise as Escrituras. Analise a Bíblia Sagrada. Não fique só nisso que eu falei. Veja a Escritura Sagrada. Procure tempo para a Bíblia. Eu sempre digo isso aqui. Não fica perdendo tempo por aí, não. Não fica perdendo tempo por aí, não. Ah, mas eu estou saindo para evangelizar. Então está ganhando tempo. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Está evangelizando? Continue evangelizando. Porque a Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então você está certo, está dentro dos parâmetros bíblicos, fazendo a vontade de Deus. Mas eu estou falando é para esse que perde tempo. Não faz nada para Jesus e nada para o homem. Só vive querendo destruir a vida do próximo. Esses, o recado é para eles. Não perca tempo, não. Escapa-te pela tua vida. Salva-te enquanto é tempo. Vamos encerrar então.
Vamos encerrar. O versículo 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Ao que vencer. Esse aqui que vence é aquele que faz a vontade de Deus. Se não fazer a vontade de Deus, não adianta não. Se não fazer a vontade de Deus, vai direto para o inferno. Cuidado com essas igrejas de porta larga que está surgindo aí agora, hein? Essas igrejas que transgridem a palavra. Cuidado, hein? Estão querendo a todo custo furar a Constituição. Estão querendo a todo custo fazer um rombo na Constituição. Para poder assim querer atingir a igreja verdadeira de Cristo, a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força, tem guardado a palavra e perseverado até o fim. Muitos até dizem assim: não, irmão, eles abriram, está aumentando, está dando multidão. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar. Eu estou segurando o rolo aqui, mas eu vou falar que eu não estou a fim de passar mal em casa. Eu quero acordar no paraíso, não quero acordar no inferno. Eu quero dormir hoje, e se eu partir, eu quero acordar no paraíso. Não quero acordar no inferno, eu vou falar. Meu Deus do céu, estou segurando aqui, a passagem já está na minha mente e no coração. Deus já me deu a passagem. E o versículo. A Bíblia diz assim, a palavra de Deus: nos últimos dias, quer dizer, no juízo final, muitos diante do Criador vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós falamos mistério, em teu nome nós curamos enfermo, em teu nome nós expulsamos demônio. E agora o Senhor vai nos rejeitar? E a Bíblia diz que Jesus e Deus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, nem sempre aquilo que você vê aparentemente possa ser de Deus. Faz prova de Deus. A Bíblia diz: provai o Espírito, para ver se procede de Deus. Meu Deus do céu, está muito forte, irmão, essa pregação. Está muito forte. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, é o que eu falei aqui. Salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Cuidado com a vida de A, de B e de C que está escandalizando. E por causa desses, você acaba se desviando. Esses que estão escandalizando vai para o inferno, e quem está se desviando para essas pessoas vai para o inferno também. Eu ouvi uma pessoa dizendo, por isso que você tem que ter o maior cuidado com aquilo que você ouve. Eu ouvi uma pessoa dizendo que o inferno não existe. E todo mundo vai para o céu. Vai para o céu? Todo mundo vai para o céu? Irmão, lendo a Bíblia eu descobri, o inferno é uma casa. Eu só não tenho a planta, mas que é uma casa é. É a morada de Satanás. Pela terceira vez, quando eu analisei a escritura do Gênesis até o Apocalipse, porque Deus vê o esforço. Se você se esforçar, Deus te dá um entendimento. Só que tem muitos que têm um entendimento e abafa, porque está enquadrado. Ou porque está fechando com o inimigo, ou porque tem rabo preso com Satanás, ou então porque se vendeu. Meu Deus do céu.
descobrir. O inferno é uma casa, morada de Satanás. Quando esse bicho cai do céu, irmão, é só você raciocinar. Quando esse bicho cai do céu, já estou terminando, Antônio André, estou terminando agora. Ele fica desabrigado. Ficar desabrigado. Céu, morada celeste. Território do Criador. Terra, morada humana. Nosso território. Galáxia, universos, planetas, planetários, Júpiter, Plutão e etc. Território celeste, território do Criador. Satanás e os demônios não podiam ir para ali. Então eles raciocinam e pensam. O que aquela praga do inferno pensa? Estão desabrigados, vamos para onde? E os demônios começaram a conversar com Satanás. E agora? E agora, Satã? Estamos desabrigados. Tu traiu o Criador, nós fomos pela tua cabeça, traímos também, ficamos desabrigados. Estamos desabrigados. Quando aí chega ao consenso do desabrigado, irmão, o Criador aparece. Deus é assim. Deixa você pensar primeiro para depois aparecer. O Criador aparece, ó, desabrigado não. Fiz casinha para você. Estou falando desse jeito porque eu sei os críticos que estão me ouvindo. O Criador aparece e diz, ó, Satanás, vocês aí, os demônios, desabrigado não, fiz casinha para vocês. Aí eles perguntam, vamos para onde, Criador? Aí o Criador diz, vocês vão tudo para o inferno. Vão descer tudinho, bora, desce. Um atrás do vai, desce, para o inferno. E os não são no inferno. Trevas e densas trevas. Agora, o pior para a raça humana é isso aqui que eu vou falar agora. Salmos capítulo 9, versículo 17. Vigia com esses falsos profetas que andam por aí. Esses falsos pregadores, falsos pastores, falsos ministros, falsos bispos, esses falsos que andam por aí, diz que o inferno não existe. Salmos capítulo 9, versículo 7. Ou o livro de Salmos 9, 17, quer dizer. Salmos capítulo 9, versículo 17. Eu sei que a colocação verbálica não é essa, mas vou falar assim para dar entendimento. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Como que o inferno não existe? No livro de Salmos diz, do Gênesis até o Apocalipse, várias passagens mostram que o inferno existe. E detalhe, hein? Porta fechada e janela aberta. Que Jesus desceu lá e tomou a chave da morte do inferno. Nem chaveiro não deixou na mão do cão. Ficou sem chaveiro. Só pula pela janela agora. Aí um endemoniado diz que eu estava aumentando aqui, que não existe janela no inferno não. Os bichos vão ficar sufocados se não tiver janela lá embaixo. Heresia? Então vamos para a Bíblia então. Malaquias, eis que vos abrirei a janela do céu e derramarei sobre vós uma bênção tal, que vos dela vos adivinha mas se no céu tem janela, no inferno também tem. Então o bicho está só pulando pela janela. Glórias a Deus. Imagine, irmão. Vem bênção do céu pela janela. Imagine se Deus abriu o portão do céu para poder derramar bênção. Então, devemos analisar as escrituras. Estou conjecturando, estou narrando, estou pensando. E você aí, pense como você quiser pensar. O versículo 21 diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Sabe por causa de que muitos não querem que você analise a Escritura? Porque a Bíblia proíbe a talagada, ó. Agora, ó, o vinho, isso, contine, champanhe, quem bebe está bem enviado, irmão. Ó, vinho, champanhe, contine, cachaça, cerveja. Se for evangélico, irmão, bebendo está bem enviado, tem que aceitar Jesus de novo. Ah, mas foi o sacerdote. Pior ainda para ele, porque a Bíblia diz que o sacerdote não pode beber vinho e nem bebida forte, que é a cachaça brava. Por isso que ele não quer que você leia a Bíblia, que você vai saber disso.
Ou então não pode fumar, não pode prostituir, não pode transgredir a Escritura. E tudo isso você descobre na Bíblia. E no próprio Apocalipse diz, vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os fornicários, os adúlteros, os que mentem, os que cometem idolatria, os feiticeiros, todos aqueles que são contrários à sã palavra de Deus, os abomináveis, os imorais, os incestuosos, os que cometem confusão anormal animal, todos esses não herdarão o reino dos céus. Aí aparecem os abomináveis, querendo se desfazer da palavra. Vai precisar não, irmão, vai para o inferno, sem fazer curva, vai direto. Não adianta querer levantar-se contra o Criador. Levantar contra Deus é a mesma coisa que vai acontecer como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Vai vir fogo do céu e vai consumir alguns. Mentira minha? Não conhece a Bíblia? Não desceu fogo e enxofre só na cidade de Sodoma e Gomorra, não. Existem outras passagens bíblicas dentro ali do mapeamento que você vê que outras cidades também desceu fogo do céu e consumiu aqueles homens. Agora vai pegar para nós isso aqui que eu vou falar. Até para o próprio povo de Deus foi consumido com fogo e enxofre. Mas irmão, onde está isso? O povo de Deus, aquele que se desviou, não é o verdadeiro, o falso. Está escrito, irmão, na Escritura Sagrada. O próprio Deus repreendendo o seu povo e dizendo assim: assim como eu fiz na cidade de Sodoma e Gomorra, eu farei com vós. Alguns de vós eu vou consumir. E Deus consumia um, consumia outro, consumia um, consumia outro, por causa dessas doutrinas abomináveis, essas doutrinas imorais, essas doutrinas incestuosas, essas doutrinas que cometem confusão anormal animal, essas doutrinas de feitiçaria, idolatria, bruxaria, bebedice e outros vícios. Com Deus não tem como brincar. O rei Herodes tomou a glória para si. E a Bíblia diz que ele morreu comido de bicho na mesma instância distante. O anjo toca e ele expira comida de bicho. Imagine a correria da multidão, irmão. Ver um homem se desfazer em bicho. Leia mais a Bíblia que você vai ter esse consenso de entendimento. Primeiro a ganhar o troféu Nobel no inferno. Quando ele entra no inferno, até o cão se surpreendeu. Quando ele chega lá, o cão olha assim: é, Herodes, que morte, hein? Eu vi várias mortes, mas igual a tua? Meio de bicho simples, não vem na multidão? Dá um troféu Nobel para ele ali, joga naquele canto ali para ser atormentado também. Inferno. Irmão, se Deus lança uma nação no inferno, quanto mais um homem e uma mulher que transgredia a palavra. Está escrito. Vê lá, Salmos, capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. E que história é essa aí de querer transgredir a palavra? E querer se desfazer da palavra? E querer fazer até lei para combater a palavra? Vai arrumar briga com o reino dos céus. Vai chegar um tempo tão terrível que não vai dar para se pregar como nós pregamos assim. Deus vai enviar 3 anjos do céu para pregar o Evangelho eterno. Isso aí é para uma outra mensagem. Ali, eu me lembrou, estou falando. Vai vir 3 anjos do céu para pregar o Evangelho eterno. Cada um estreitando do jeito que Deus assim tinha lhe dado. Detalhe, aquele que gosta de dar uma talagada, não sei se é o terceiro ou se é o segundo anjo que diz assim: aquele que vai talagar, olha qual vai ser o fim. Quer ver? Apocalipse, ó, capítulo 14. É porque eu gosto muito do livro do Apocalipse. Aqui, ó. Quer ver? Olha só. Cadê? Tá aqui, ó. Ó, versículo 10, ó. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Eu sei porque eu já tinha lido isso. Tenho 3 temas de mensagem só nessa passagem aqui. Também o tal
beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Está vendo aí? Estou mentindo? Está escrito. Está escrito. E o último versículo que diz assim, ó: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, se Deus proibiu o vinho, a bebida forte, a cachaça, a talagada, o pontinho, o champanhe, é porque Deus sabia que é perdição para o homem e para a mulher. E o dia que esse estiver duro, é só ir na encruzilhada, que a bebida que ele bebe está lá. Um direito da galinha, farofa e vela. Vai beber a luz de vela. E leva 2 cadeiras, uma para ele e outra para o cão na encruzilhada. Para poder, ó, talagar. E depois que explodir, ainda vai direto para o inferno ainda. O negócio é sério, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso, analise as Escrituras. Não fique só nisso que eu falei, não. Veja se está escrito. Tudo isso que eu falei, vai lá ver, vê se está escrito. Vão tentar te apavorar. Vão te colocar até medo para você não meditar. Mas não ouça essas pessoas, não. É espírito do diabo isso. Isso é espírito do cão, querendo te botar medo. Falando para você não ler a Escritura. Analise a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Isso aqui, ó, alimento da alma. Isso aqui, ó. Analisa isso. Que você nunca vai se perder. Nunca vai se perder. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito. Até aqui Deus me deu. Se eu passar disso, é procedência maligna e é minha carne. Então, eu quero continuar no Espírito. Que Deus possa vos abençoar, que você possa ser edificado mais e mais quando vier a analisar as Escrituras. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que esteja ali se ensinando verdadeiramente o Evangelho, e ali congregue e espere o retorno de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus vos abençoe.